presidente, colegas vereadores, vereadora, secretários municipais, imprensa, falada, escrita, demais pessoas que nos honram com a presença, servidores dessa casa. Eu venho à tribuna hoje para esclarecer alguns pontos, projeto de lei 34, que está na casa, que o colega Kirsch, semana passada, pediu vistas, e na ocasião nós sinalizamos que este projeto simplesmente abre o crédito ou as rúbricas para que o município possa vir a fazer um acordo extrajudicial com os servidores para pagar a reclassificação no período que a lei estava vigente, que foi modificada e aprovada por esta casa na outra legislatura em 2014. Numa reunião no dia 7/5, na semana passada, o Executivo sinalizou para o Sindispub que vai fazer esse pagamento aos seus servidores mediante a aceitação, claro, de cada servidor que protocolar no próximo mês, se a lei aqui for aprovada, hoje, que vai estar em votação, num acordo extrajudicial, e inclusive hoje o prefeito municipal já assinou o decreto formalizando isto, e inclusive as datas do pagamento. Tenho aqui o cronograma de pagamento nas faixas de valores, que se inicia em junho de 2018 e até abril de 2019. São 11 faixas de valores, que foi definido pelo Executivo, juntamente com as secretarias lá, Secretaria da Fazenda, para fazer esse pagamento. Para clarear o que aconteceu, então, em 2014, veio para essa casa um projeto de reclassificação, onde que entendemos que tinha algumas discrepâncias nas percentuais colocadas naquele projeto, e a Câmara de Vereadores propôs emendas, aprovou, o prefeito Xavier vetou, na época entendia que era inconstitucional, o que tinha sido feito nesta casa, voltou para essa casa, e o presidente, se não me falha a memória, era o Baroni, sancionou a lei e passou a vigorar. O prefeito Xavier entrou na justiça e perdeu. A justiça deu que tinha que ser pago. E o município, entendendo isso, o prefeito, de prontamente, trabalhou juntamente com a Procuradoria do município, as secretarias competentes, para estipular isso. O montante passa de 3 milhões de reais que os servidores têm para receber, e que, como eu falei, nesse decreto de hoje, regulamentando as datas, já será pago aos servidores. Então, esse projeto que hoje aqui está, ele simplesmente, como eu falei, ele está abrindo as rúbricas e cada servidor vai receber, dentro da sua competência, administração, saúde, educação, e quem está com sentença judicial vai ficar na justiça. Poderá receber antes ou poderá receber depois. Também nada impeça que ele possa retirar da justiça e fazer um acordo. Acredito que isso pode ser feito, se assim entender. E teve boatos aí que circulou pelo município e chegou até mim que o município estava tentando ludibriar os servidores que não iria pagar, que se não fosse ajuizado, não receberiam. Notícia mentirosa que o Executivo estava fazendo uma fantasia, alguma coisa desse sentido. Então, estou aqui para dizer que esse governo é sério, a equipe administrativa do município é muito séria, as secretarias, a procuradoria, todos os entes do município são sérios, estão trabalhando para o melhor do nosso município e também para o bem dos servidores. Jamais o prefeito Evandro Zibete, que é muito conhecido nosso, e a gente conhece muito bem a sua índole, vai negar o que é de direito dos servidores. Porque ele também foi funcionário, hoje ele tem sua empresa, é prefeito, mas ele foi funcionário também
tenho certeza absoluta que ninguém quer enganar os seus funcionários. Então, essa notícia que circulou, não sei se tem fonte verídica ou não, eu só ouvi comentários dessa notícia, mais uma vez, me deixa triste por isto, porque coloca em dúvida uma administração muito séria, um trabalho muito sério feito nesse município, presidente. E sempre colocando em evidência os princípios da lealdade e da dignidade. Como falei, o prefeito assinou o decreto hoje, o decreto está aqui, eu não trouxe o assinado, eu trouxe uma outra cópia. Se alguém quiser ver, está aqui o decreto, tá? Tem aqui o cronograma de pagamento. Temos a lei que vai regulamentar tudo isso, que vai abrir as rúbricas para que se faça o pagamento. E os servidores terão o prazo para protocolar a vontade de fazer esse acordo, que será no mês de junho. Fazendo isto, eles vão receber os valores que eles têm direito, sem a correção, sim, porque o município entende que, se entrar na justiça, eles vão pagar as custas para o profissional que vai defendê-los. O município vai gastar mais ainda, porque vai ter que também fazer a sua defesa. Então, acho que com o dinheiro público a gente tem que fazer o que é mais barato. E o mais barato é que o servidor faça, sim, o seu reclame lá junto à secretaria, protocole o seu pedido. Se não aceitar, ele pode depois ir para a justiça, sem nenhum problema. Agora tem um prazo na justiça que prescreve no ano que vem, que poderá não acontecer, e ele pode prescrever. Ele assinando esse decreto, não é decreto, ele assinando esse termo, ele tem 3 anos de validade. Então vai prescrever somente em 2021, se não me falha a memória. Então até lá ele tem ainda que, se o município não cumprir com o cronograma estabelecido aqui, que termina em 2019, ele tem 2 anos pela frente ainda para ajuizar o fato e buscar na justiça os direitos deles. Então eu quero dizer, presidente, vereadores, imprensa, as pessoas que nos acompanham aqui pelo Facebook da Câmara, que é muito fácil a gente jogar no ar algumas informações e não ter a certeza do que está colocando no ar, sem ouvir as duas partes. Então está aqui. Todos os processos, a lei, os documentos, e quero dizer para os servidores, fiquem bem tranquilos. Procurem, vai estar lá. Vejam os valores, confiram os valores, se realmente é isso, vai, com certeza, estará recebendo nessas datas. Que tenho certeza absoluta. Se o prefeito Evandro assinou um documento, e agora eu falo como líder do governo aqui nessa casa, ele vai cumprir. Porque ele não vai assinar nada que ele não cumpra. Tenho certeza absoluta. Quando ele assina, ele cumpre. Nunca deixou de cumprir. E não vai deixar de cumprir esse acordo que ele vai fazer com os servidores. Ainda mais se tratando de servidor. Baroni, por favor. Obrigado, Denir. Esse processo todo desse reajuste que ocorreu lá em 2014 foi muito traumático, Denir. Tanto para o Poder Legislativo, como para o Poder Executivo, principalmente para os funcionários também. Acredito que na época ainda agimos da melhor maneira. Tenho a minha convicção pessoal, os vereadores que aqui estavam, foi o que se podia fazer na época, e acertadamente os servidores que se julgaram prejudicados procurar a justiça e ganharem o direito a essa indenização. Mas o que o vereador traz aqui, o vereador Denir, é importantíssimo, porque o Executivo em nenhum momento vai se eximir de arcar com a sua responsabilidade. Embora não tenha sido o prefeito Zibete, que na época é o administrador, mas o Poder Executivo vai ter que cumprir. E olha a importância de fazer esse acordo, embora que não estejam as correções, isso vai evitar um processo judicial para cada funcionário.
Além dessa demanda judicial, com custas de advogado, vai sobrecarregar a nossa justiça, que já é sobrecarregada. Vai dar mais trabalho para a justiça quando pode se resolver. Assinando esse decreto, o prefeito, e por estar no município totalmente organizado financeiramente, ele tem condições de fazer e antecipar esses pagamentos. Porque se o funcionário, eu imagino, não sou da área, ingressar na justiça, ganhar ação lá depois de 2 ou 3 anos, o município pode perfeitamente, Denir, me corrige, por favor, se eu estiver errado, deixar como precatório. Aí o funcionário vai estar ganhando a correção, mas vai receber numa data incerta, como os funcionários do Estado que há anos e anos não recebem os precatórios. Então, é uma decisão acertada do Executivo, Denir, para tentar corrigir essa injustiça que foi feita lá em 2014. Obrigado. Sim, Baroni, acredito que sim, que poderá o município entender e deixar como precatório sim, e como você falou, vai receber só a correção. Então, eu só queria colocar aqui que depois, isso é de novembro de 2014 a fevereiro de 2016, esse é o período que ficou vigente a Lei 3081 de 2014, a partir daí foi a Lei 3190 de 2015 substituiu, que é a lei em vigor. Então, esse período aí, que era aquela lei aprovada por esta casa, na época, o colega Kirsch, o colega Miguel, Matheus, eu, mais o colega Baroni, que aqui estavam nesta casa. Aprovamos essa lei, como eu falei, e o prefeito entendeu que não era. Então, em virtude da situação de não ser inconstitucional, o município entendeu que sim, que vai pagar, e a administração decidiu passar a pagar voluntariamente. Então, não teve nenhuma pressão judicial para o município fazer essa parte voluntária. Está fazendo voluntariamente, fez os levantamentos dentro dos seus setores, com muita competência, como já falei, e fez o cronograma de pagamento conforme tem a disponibilidade e o empenho que pode ser feito. Também, falando em valores, não vai ser corrigido porque o município entende que a correção destes anos é muito menor do que o valor que ele tenha que desembolsar para entrar com uma ação judicial. Então, também isso o município pensou. Se ele entrar com uma ação judicial, ele vai ter que desembolsar um valor para pagar as custas, que é muito menor do que a correção, seria muito menor. Então, quer dizer, não está perdendo. Se ele fizer o acordo, vai estar recebendo os valores de acordo com cada um tem direito. Claro, descontando os 11% do IPRAM e 1% lá, que sempre é descontado dos servidores, porque vai lá para o fundo da Previdência, eles vão considerar isso lá na hora da sua aposentadoria. Vereador Fábio, primeiro, depois a presidente. Bom, boa noite aos cidadãos que nos acompanham, boa noite, colegas vereadores, presidente. Denir, bastante importante isso que tu traz aqui para a gente. Alguns servidores entraram em contato comigo pela proximidade que eu tinha por ter trabalhado na prefeitura. E realmente, esse boato que tu comentaste, ele é verdadeiro, mas ao mesmo tempo o pessoal vinha me questionar e eu também não sabia responder, porque o município não tinha, o executivo não tinha tomado uma posição definitiva sobre o assunto como está tomando agora através do vereador. Então até entendo o boato que surgiu, de tá ludibriano, não tá ludibriano, enfim, hoje tu traz aqui para nós a exatidão do que vai acontecer, mas também parabenizo a Câmara na época por ter feito a emenda que reduzia algumas porcentagens. Aquela época eu lembro que criou bastante atrito até internamente entre os servidores, porque beneficiava 3 ou 4 e não beneficiava o todo. Infelizmente, depois a Câmara também errou em aprovar uma nova legislação, que aí sim beneficiava 2 pessoas. Mas, enfim, é importante tu trazer isso à tona. Eu só vou corrigir o colega Baroni, porque dizer que o Ozibete não era o administrador na época é uma verdade pela metade, porque ele era o vice-prefeito, e ou tem uma coligação que toma as
a responsabilidade junto, ou estão dizendo que era unilateral a tomada de decisão, que era só um dos partidos que estava tomando a decisão. Então, todo mundo tem a sua responsabilidade, mas parabenizo o Executivo por estar trazendo a exatidão do que vai acontecer e a certeza para o servidor público. Obrigado. Obrigado, Fábio. Presidente. Obrigada, Denir. É importante que tu está esclarecendo, como líder do governo, que está esclarecendo. Eu só quero colocar uma situação que não sei se foi te passado ou se eu não entendi direito da maneira que você colocou. Mas, assim, eu tenho a informação de que o Xavier não perdeu na justiça essa lei. Na verdade, foi aprovado a lei que foi sancionada aqui nessa casa e, automaticamente, como foi aprovada essa lei, ela revogou a outra. Então, o Xavier não chegou a perder na justiça, nem houve mérito dessa ação ainda. Essa ação simplesmente foi revogada porque foi aprovada a lei que foi, inclusive eu estava aqui como suplente e aprovei esse projeto que nós diminuímos algumas situações, eu estava na casa, e essa lei foi aprovada. Então, automaticamente, quando ela é aprovada na justiça, ela sanciona e revoga a lei anterior. E é importante que a gente firme que eram governos juntos, sim. O Zibete estava com o Xavier, assumiu o compromisso junto, e agora está pagando porque é determinação da justiça, então a gente vai pagar junto, porque estamos novamente juntos. Inverteu a torre e o rei, mas os componentes continuam sendo os mesmos, então nós vamos pagar juntos, e é importante que seja colocado e que os funcionários tenham um entendimento, sim, que se eles entrarem na justiça, o que eles perderem, pelo menos eu como funcionário também tenho esse entendimento, que o que eu perder de correção, se eu entrar na justiça eu perco pagando, e fora todo o transtorno. Mas cabe cada um a decidir a sua posição. Mas importante, vereador, o que traz para essa casa. Obrigada. Obrigado, presidente. Então, para concluir, realmente o que aconteceu foi isto, e infelizmente esses boatos que ocorrem sem ter a devida certeza do que vai acontecer, ou chegar no final da causa, é que causa o desconforto entre todos, inclusive entre os servidores, entre a administração, entre as secretarias envolvidas, as pessoas envolvidas, porque coloca as pessoas até numa situação complicada, chamando de incompetente, chamando de mentiroso, dizer que esses boatos simplesmente é para desestimular o servidor a não entrar na justiça e perder o prazo da ação. Como eu falei, governo Zibete e Beto, governo sério, um governo de caráter, um governo honesto, como sempre foram os governos do grupo que nós estamos há 20 anos. Então, por isso que nós não podemos simplesmente aceitar esse tipo de insinuação. Por isso que eu vim a essa tribuna para, presidente, mais um segundo para terminar, para esclarecer. Deixar muito tranquilo, o vereador Kirsch pediu porque tinha uma incerteza disso, tenho certeza que tem a explicação depois. Que fiquem muito tranquilos os servidores do município, que têm direito a receber. Se quiserem fazer o acordo, receberão dentro deste ano até no início do ano que vem. Se não quiserem, podem continuar na justiça, podem procurar a justiça, não tem problema nenhum. É de cada um por livre e espontânea vontade. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador Denir.